13 de novembro de 2021. A correria em São Paulo é ofuscada por uma ligação à polícia. Um jovem acaba de encontrar o corpo da namorada. Ao chegarem, as autoridades se depararam com uma cena de horror. Ana Carolina Pasquim Nicoletti, de 24 anos, estava caída em sua cama. Não havia sinais de arrombamento e a porta do apartamento estava aberta, pelo menos foi o que o namorado declarou. O cenário era de puro caos. O apartamento estava completamente revirado e o celular e o computador da vítima tinham sido levados. Um roubo que terminou em tragédia ou o namorado estaria escondendo algo? Essas são as perguntas que qualquer um faria. Só que o verdadeiro perigo não vinha de um estranho. Existia alguém que a Ana Carolina já havia denunciado repetidas vezes. Alguém que a caçava em todos os lugares, observando cada passo dela. O principal suspeito era o seu próprio padrasto, um homem que ajudou a criar ela. Eu sou Pablo Zorzi, esse é o Capivara Criminal, já deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e vem comigo, porque agora a gente vai falar sobre o caso Carol Pasquini, um crime brutal que serve como mais um lembrete amargo do que o nosso sistema muitas vezes falha em proteger quem mais precisa. Vem! O pesadelo que culminou naquela noite de novembro tem raízes profundas, camufladas por anos sob a fachada de um lar comum no município de Pilar do Sul, em São Paulo. Quando Carol era criança, ela morava com a mãe, Elaine, e o padrasto, Eduardo dos Santos Freitas, um homem que soube conquistar a confiança da família com uma postura carinhosa e protetora. Elaine até chegava a achar estranho o apego excessivo do marido com a menina, mas acabava silenciando suas suspeitas diante da aparente preocupação dele com o bem-estar delas duas. O que ela não conseguia enxergar era que, por trás da máscara de cuidado, Eduardo escondia intenções perversas e já havia iniciado um ciclo de abusos contra Carol, que começou com toques indevidos e evoluiu para agressões quando ela tinha 12 anos. Para garantir o silêncio, o padrasto utilizava ameaças constantes, sufocando a voz da jovem e impedindo que a verdade chegasse aos ouvidos da mãe por anos a fio. Em 2016, a tensão se tornou insuportável, levando a Elaine a pedir o divórcio. Foi nesse momento que Eduardo, valendo-se da sua profissão de advogado, revelou a sua face manipuladora, recusando-se a aceitar a partilha de bens e alternando crises de fúria com pedidos desesperados de perdão para manter a imagem da família perfeita. Mesmo assim, Elaine conseguiu se libertar e se mudou com a filha para Sorocaba, sem saber que o perigo estava longe de acabar. Eduardo não aceitou ser deixado para trás e insistiu até conseguir retomar o contato, manipulando a situação até que elas voltassem para Pilar do Sul. A crueldade atingiu o seu ápice quando, por pressão dele, a Carol foi obrigada a trabalhar no escritório de advocacia do padrasto. Ali, a cada minuto do dia, ela era forçada a encarar o rosto do homem que havia destruído a sua inocência e que continuava mantendo ela sob vigilância constante. Para Ana Carolina, foram necessários muitos anos de um sofrimento em silêncio até que a verdade finalmente rompesse a superfície e revelasse o monstro que a cercava. E o estupim de tudo foi uma descoberta perturbadora da sua mãe, que encontrou uma fotografia do Eduardo sem roupa. O choque não era só a nudez em si, mas a constatação de que a imagem tinha sido tirada num dia em que ele estava sozinho com a jovem. Ao ligar os pontos e recordar viagens suspeitas que os dois fizeram sozinhos, como uma visita ao Beto Carreiro em Santa Catarina por 5 dias e outra ida ao Mato Grosso, a Elaine sentiu um calafrio ao compreender as reais intenções que o Eduardo escondia. Confrontada pela mãe, Carol, então com 19 anos, finalmente decidiu quebrar o silêncio e contar o seu segredo mais terrível. A jovem revelou ter sofrido abusos desde os 12 anos, explicando que o medo de causar problemas a impediu de falar sobre isso antes. Com essas revelações, a Elaine finalmente entendeu a insistência doentia do Eduardo em permanecer em suas vidas. Ele queria o controle absoluto sobre a Carol. A insistência era tamanha que ele chegou a se matricular no mesmo curso de veterinária da jovem só para poder monitorar ela de perto. Desesperadas e sem descanso, mãe e filha buscaram a justiça e obtiveram medidas protetivas que proibiam Eduardo de se aproximar delas. No entanto, a Elaine sabia que um papel timbrado não ia ser suficiente para deter a obsessão dele e implorou para que a Carol deixasse Pilar do Sul. Em janeiro de 21, a jovem então se mudou para um apartamento em Sorocaba, iniciando uma nova fase onde parecia finalmente feliz, livre dos fantasmas. Porém,
A liberdade e a independência financeira dela apenas alimentaram o ódio do Eduardo, que intensificou o assédio, passando a bombardeá-la com mensagens diárias, perseguições nas ruas e até o monitoramento da rotina dela através de contatos com os amigos. Intimidada e prevendo o pior, a Carol passou a guardar capturas da tela de todas as interações como prova, chegando a expressar em conversas com amigos uma premonição sombria sobre o destino que a aguardava. E a premonição se concretizou aos 24 anos, quando ela foi encontrada sem vida em seu apartamento. Por volta das 11 horas da manhã, o seu namorado foi visitar ela e, ao notar a porta entreaberta, se deparou com a jovem na cama com um ferimento de bala na cabeça. O rapaz acionou a polícia imediatamente, dando início a uma investigação que logo apontaria para detalhes intrigantes no cenário do crime. As autoridades logo perceberam que, embora o apartamento estivesse revirado, só o celular e o computador dela tinham sido levados. Agindo depressa, a Polícia Civil realizou buscas em endereços solicitados pelo Ministério Público, incluindo a casa do namorado, só que nada ilegal foi encontrado, o que removeu ele logo da lista de suspeitos. Às 11h55 daquela mesma manhã, a morte da Ana Carolina foi oficialmente declarada e o laudo da necrópsia revelou a frieza do executor. Ela sofreu um disparo de arma de fogo na testa, com o projétil ficando alojado no crânio. Em busca de respostas, os investigadores conversaram com os colegas de trabalho dela, que revelaram um episódio perturbador ocorrido 5 meses antes do crime. Em junho, Eduardo havia estacionado na frente da loja que ela trabalhava, fingindo ser um cliente. Ao vê-lo, a Carol entrou em pânico e correu para se esconder num depósito. Com o cerco se fechando, o próximo passo era capturar aquele que já se desenhava como o culpado. E quando todos acreditavam que as camadas de perversidade do caso tinham atingido o limite, a investigação revelou o modus operandi do Eduardo. Ao efetuarem sua prisão, as autoridades apreenderam o seu telefone celular e o que encontraram superou qualquer expectativa. Um software de espionagem avançado que operava silenciosamente em segundo plano sem que a vítima percebesse, e isso permitia que o Eduardo monitorasse remotamente cada atividade e localização dela. E a perícia descobriu que ele utilizava o sistema para rastrear não só ela, mas também uma ex-namorada. A confirmação dessa vigilância guiou a polícia até as câmeras de segurança próximas ao trabalho da Carol. E os registros do dia do crime mostravam a jovem saindo do expediente às 6h01 em direção ao terminal de ônibus. 16 minutos antes, às 17h45, o carro do Eduardo foi flagrado circulando exatamente no mesmo local, espreitando. Durante o interrogatório, ele tentou sustentar um álibi de que estaria em Sorocaba só para comprar material de construção e abastecer o carro, alegando que tinha passado a noite inteira na casa da sua mãe. Porém, essa versão desmoronou quando a própria mãe dele desmentiu o filho, negando que ele tivesse estado lá na casa dela. Totalmente encurralado, Eduardo ainda tentou justificar as mensagens obsessivas enviadas a Caroline como uma mera preocupação paterna, e descreveu as viagens traumáticas como um simples passeio de família. Só que os segredos guardados no seu celular falavam mais alto. A perícia encontrou fotos de um revólver tirado em 8 de outubro de 21, um mês antes do assassinato. Além disso, os registros de localização provaram que nas horas que antecederam o crime, o Eduardo circulou mesmo várias vezes ao redor do apartamento da Carol. O que tu tá achando desse absurdo? Se esse caso também tá te deixando de queixo caído, faz o seguinte: like, se inscreve aqui no Capivara Criminal e deixa um comentário que também é importante para o nosso engajamento. Dá aquela força porque canal pequeno é assim mesmo, né? Só cresce com o apoio de quem assiste. Como pagamento pela tua boa ação, eu vou deixar aqui no card, lá nas telas finais, mais esses 2 vídeos pra tu ver depois. Joinha? Se algo estava cristalino em toda essa investigação, era que o Eduardo havia assassinado a enteada numa tentativa desesperada de evitar que ela se afastasse do seu domínio. Apesar de toda a montanha de evidências coletadas pela polícia, o sistema judiciário tomou uma decisão que beira o inacreditável. O suspeito permaneceu detido por apenas 60 dias. Como resultado direto dessa decisão, ele foi posto em liberdade, apesar de ter sido formalmente indiciado por homicídio qualificado, voltando às ruas para aguardar o desenrolar do processo em liberdade. Enquanto a impunidade se instalava, as sombrias descobertas da Polícia Civil não davam trégua aos oficiais, revelando que o assédio contra Ana Carolina era um projeto de controle de longo prazo. A polícia divulgou uma sequência de mensagens que revelavam como o acusado assediava a jovem, inclusive depois que a mãe da vítima, a Elaine, conseguiu finalmente se separar dele em 2016. Nos registros das conversas, era possível ler as tentativas insistentes e patológicas do padrasto para convencer a Carol a se encontrar com ele,
sempre recebendo respostas taxativas da jovem, que deixava claro que ele não tinha direito a absolutamente nada na vida dela. Eduardo, no entanto, parecia não ouvir ou simplesmente ignorar os limites impostos. Ele a vigiava mais e mais, observando cada passo que ela dava ao sair do trabalho, quando ela estava com o namorado ou quando saía para se divertir com os amigos. Ele tinha até o descaramento de questionar a Carol por que ela falava com certas pessoas, agindo como se tivesse o direito de receber explicação sobre cada detalhe da vida dela. Exausta dessa vigilância, ela parou de responder as mensagens porque sabia que não tinha maneira do seu assediador cair em si. Além do assédio moral, Eduardo exercia uma manipulação perversa, dizendo que ela devia separar o familiar do profissional e insistindo para que ela voltasse a trabalhar no escritório de advocacia dele. Só uma coisa poderia mudar esse caso: a justiça. Só que, lamentavelmente, não só não houve justiça, como o cara teve a oportunidade de atacar de novo. O juiz até aceitou a acusação de homicídio qualificado oferecida pelo MP, mas recusou a prisão preventiva, limitando-se a proibir o réu de manter contato com os familiares da vítima e exigiu uma distância mínima de 100 metros. A defesa do Eduardo ainda declarava que ele era inocente e que não havia provas consistentes, descrevendo o assassino como um homem sereno e tranquilo. Infelizmente, a negligência do sistema permitiu que em julho de 23, o Eduardo se tornasse o principal suspeito de um novo crime: o abuso de uma menina de apenas 2 anos em Itapeva, São Paulo. O crime ocorreu na residência de um familiar, onde o Eduardo insistiu até convencer os pais a deixarem a criança sozinha com ele. Ao retornarem, encontraram a filha chorando e mais tarde sinais físicos do abuso foram confirmados na Santa Casa de Itapeva. Eduardo negou a situação, chamando as acusações de monstruosas. Recentemente, a situação jurídica do acusado teve um novo desdobramento. O Eduardo foi condenado a 2 anos de prisão pelo crime de perseguição. No entanto, por mais revoltante que pareça, ele não se apresentou para cumprir a pena e é considerado foragido pela justiça. Enquanto isso, seus advogados seguem recorrendo da sentença, alegando discordar da decisão judicial. As famílias das vítimas continuam em uma espera agonizante para que a justiça finalmente reconheça a periculosidade que ele representa e o coloque de forma definitiva atrás das grades. Nas redes sociais, a comoção foi imensa. Amigos, conhecidos e familiares inundaram as plataformas com fotografias e textos expressando a dificuldade em aceitar que a Ana Carolina tivesse partido de forma tão precoce. Todos relembram com carinho seu sorriso, destacando o quão linda ela era, tanto por fora quanto por dentro, além da sua maneira de ser naturalmente fotogênica. É exatamente assim que todos preferem guardá-la na memória, vibrante e sempre sorrindo. O que aconteceu com Eduardo dos Santos Freitas é a evidência mais clara de que a justiça não pode se dar o luxo de ser lenta, até porque a história já nos mostrou várias vezes que se os monstros permanecem livres, as vítimas tendem a se multiplicar. Eu sou Pablo Zorzi, confere esses vídeos que eu preparei aqui dos lados. Fui!